Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa de hoje fala sobre a liberdade de circulação de pessoas na União Europeia e em outros blocos econômicos. Como está a situação no Mercosul? É possível deixar o passaporte em casa e circular livremente pela América do Sul? E na Europa, um austríaco, por exemplo, precisa de documentos para viajar pelo continente? Antes de responder a estas perguntas, vamos entender o que é um bloco econômico. Ao todo, são 11 no mundo. Um bloco econômico é formado por países querendo algo em comum, facilitação do comércio entre eles. Podem adotar, por exemplo, redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias. Em tese, o comércio entre países de um bloco gera crescimento econômico e, atrelado à circulação facilitada de mercadorias, há a livre circulação de pessoas. Se há menos ou nenhuma burocracia para atravessar uma fronteira, a tendência é de que essa prática fique mais comum, gerando mais capital. Pelo menos no papel, é bom para todo mundo. O Direito Sem Fronteiras recebe hoje Roberto Goulart Menezes, professor de Relações Internacionais e doutor em Ciência Política, e Julie Schmid, doutora em Ciência Política e Relações Internacionais e catedrática Jean Monnet, da União Europeia. Antes de mais nada, muito obrigado por participar aqui do nosso programa nos estúdios da TV Justiça. E eu gostaria de começar com uma abordagem específica, embora o foco principal seja particularmente a circulação de pessoas nos blocos econômicos, mas durante particularmente o século XX, nós temos uma marcação muito significativa em termos de imagens de cercas, arames farpados, até mesmo tiros em fronteiras entre países, para que se evitasse que a circulação, inclusive na Europa, fosse significativa às vezes, de uma nacionalidade para outra. O próprio Muro de Berlim é bastante significativo nessa simbologia. O que mudou no século XX para que nós tenhamos a concretização dessa realidade dos blocos econômicos hoje no século XXI? Na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, com a divisão geopolítica dada pela dinâmica da Guerra Fria, levou à formação, por exemplo, da chamada cortina de ferro, uma barreira de segurança geopolítica e que acabou por dividir a Europa praticamente em duas partes. Aquilo que veio a ser chamado, entre aspas, de Europa Ocidental, que não era coincidente necessariamente com a geografia, e a outra parte, que era a Europa Oriental. E os muros, as cercas, elas foram construídas, sobretudo, para evitar também a fuga de trabalhadores, a fuga de, de técnicos, de mão de obra, sobretudo especializada, E, é claro, o ponto que se buscava é que eles queriam fugir do regime, em última instância, eles estavam fugindo do regime opressor em relação aos governos de cada um dos países que eles estavam submetidos. A partir da criação, principalmente depois, na segunda metade do século XX, dos blocos econômicos, na formatação do que nós temos como realidade hoje em dia, o que era prioridade em termos de circulação? Mercadorias, pessoas, trabalhadores, como surge essa possibilidade que nós temos hoje vivenciada no século XXI? Bom, quando as primeiras disposições foram feitas quando se criam as comunidades europeias em 1957. As disposições eram somente a livre circulação de trabalhadores e empregados. Nesse momento se constituem essas medidas e posteriormente elas vão modificando ao longo do tempo com o Tratado de Maastricht, em 1992, que cria o Tratado da União, na qual já passam a ser circulados todas as pessoas, inclusive seus familiares. Já no Tratado de Lisboa, em 2007, está constituída com a ideia de que as pessoas podem residir, inclusive, em outros estados, tendo um trabalho fixo ou desempregado. É muito diferente da realidade que nós temos naqueles países que não são membros ou não fazem parte de outros blocos econômicos. As regras são muito diferentes ou há um impacto da existência dos blocos econômicos nessa livre circulação? A livre circulação, como bem colocou a professora Julie, no final dos anos 50, ela é compreensível no que diz respeito à destruição causada pela guerra. Então, sobretudo, quem morreu na guerra não só, mas foi a mão de obra masculina, E com isso, o deslocamento
deslocamento da população, desses trabalhadores, ele foi facilitado exatamente com um dado objetivo da realidade naquele momento. Depois, quando você vai reconstruindo as economias dos países, é que você passa a priorizar, no caso da União Europeia, o trabalhador e as pessoas, como a professora colocou, bem na evolução da União Europeia, aqueles que estão dentro da Europa. E no caso do Mercosul, como o nosso tipo de integração é o mercado comum, né? Ele não é a União Europeia, né, como o próprio nome diz, uma união econômica, monetária hoje, então ela é muito mais aprofundada, né, nas diversas dimensões de um processo de integração. No caso do Mercosul, a livre circulação, ela não existe, a livre circulação de trabalhadores, porque para trabalhar, por exemplo, um brasileiro queira trabalhar num outro país do Mercosul, por exemplo, na Argentina, ele necessita de um visto de trabalho e vice-versa. É o caso, por exemplo, de jogadores de futebol. O Brasil tem jogadores de futebol do Uruguai, tem jogadores de Paraguai, tem da Argentina. Esses jogadores, quando vêm se fixar aqui no Brasil, enfim, nos seus clubes, junto aos seus clubes, seus times, ele precisa necessariamente de um visto de trabalho de duração de 5 anos. E a diferença do Mercosul com a União Europeia é que, no que diz respeito ao visto, né, no Mercosul, ele pode ficar há 3 meses e pode, como turista também, e automaticamente pedir mais 3 meses, diferente de alguém, um brasileiro, por exemplo, que vai à União Europeia, ele precisa, para muitos países, ele não precisa do visto. Quando ele vai para a França, e assim como outros países que integram, né, uma fronteira compartilhada, um sistema de fronteira compartilhada, ele não precisa do visto, mas ele pode cruzar também tranquilamente as fronteiras por 90 dias. Isso, se me permite, é o seguinte: para as pessoas de terceiros países, terceiros que se chamam, que não são membros da União Europeia, como tampouco são membros da zona econômica europeia, na qual está Liechtenstein, Noruega e Islândia, esses países terceiros que chegam à Europa têm que cumprir o Acordo de Schengen. O Acordo de Schengen são todos os países da União Europeia, mas os 3 da área econômica europeia, que já mencionei, mais Suíça, que se incorporou com uma razão muito especial, por ser um país que não forma parte da União Europeia, mas ela sim é trânsito de muitos países. Que é o que acontece? E no caso que o professor Goulart está colocando, é efetivo. Se um brasileiro vai, por exemplo, ao país, à Europa, tem 90 dias, 3 meses. Mas em total são 180, porque você pode passar para outro país que não é membro da zona Schengen, com o qual completa os 180 dias. O que você tem que ter em conta dessas visitas é o seguinte: que em países como os Países Baixos, Alemanha ou Áustria, eles são extremamente exigentes. Se você passar um dia desses 90 dias em Schengen e 180 em total, você pode estar sujeito a muitas dores de cabeça. Uma delas é que se coloque um carimbo em seu passaporte como imigrante ilegal. E isso tem que saber que cada pessoa que vá de país terceiro à Europa, nestes momentos, você precisa de um seguro para poder circular de aproximadamente 30.000 euros para poder circular. Então, exemplos, por exemplo, do dia a dia. Em alguns países da União Europeia, se a polícia se acerca para saber de seu estado em uma respectiva cidade, você tem que mostrar um mínimo em sua carteira de 250 euros. Quer dizer, então, que, embora a circulação dentro da União Europeia ela seja livre, mas há características próprias e até da própria legislação de cada país, sim, em relação a como se dá essa livre circulação. Exatamente. Os países têm autonomia própria de poder reduzir a estadia de certas pessoas, inclusive da própria membros da União Europeia, que hoje são todos cidadãos da União Europeia. Todos os Estados-membros, os habitantes são todos cidadãos da União Europeia. Então, o que acontece? Tem países, por exemplo, que não aceitam certas situações. Você passar mais do período que se deve de cumprir para uma estadia de turismo, ou inclusive em alguns estados o próprio cidadão europeu pode ser expulso por razões de segurança pública, saúde pública e interesse do Estado. Isso tem acontecido porque efectivamente na União Europeia, após os atentados em Paris e em Bruxelas deste ano, os cidadãos europeus não transitam com passaporte.
passam sem identidade. E esta tem sido uma das barreiras nas quais hoje o parlamento está decidindo e tem sido consequência muitas vezes de perder eleições, como uma das modificações do primeiro-ministro Renzi na Itália, a próxima candidatura da chanceler Merkel, ou o que está acontecendo, que aconteceu já, mas que ainda não se inicia o processo com o Brexit. No caso específico do Mercosul, há uma dificuldade maior ou é apenas uma questão burocrática ou pode haver ou há casos registrados, por exemplo, de deportações entre países do Mercosul? No caso do Mercosul, basta o documento de identidade. Não aceita-se outro documento, por exemplo, como carteira nacional de habilitação, que às vezes as pessoas vão ao aeroporto com a carteira e não conseguem embarcar porque o único documento válido nesse caso é o documento de identidade. E ele precisa estar atualizado, porque o documento de identidade tem validade de 5 anos. Então, às vezes, a pessoa vai com uma foto ainda da época de criança, enfim, e não consegue identificar bem, ou o documento pode ser recente, mas estar avariado e também é motivo de barrar. Mas como os países do Mercosul, sobretudo a Argentina, que recebe muito brasileiro e tem muito interesse no turista brasileiro, sobretudo, então eles acabam, às vezes, permitindo que não impõe muita dificuldade. Mas não só no Mercosul, nos países também que são associados ao Mercosul, o Chile, né, a Colômbia, mas enfim, todos os países da América do Sul basta a identidade para circular, ou o passaporte, ou um ou outro, né? E a questão de deportação, ela ocorre quando existe o caso de não ter autorização para permanecer além do tempo que está acordado entre os países. E, sobretudo, a questão dos trabalhadores, por exemplo, trabalhadores da região do Mato Grosso, não só, mas região do Mato Grosso e da fronteira, da extensa fronteira do Brasil com o Paraguai, que acabam trabalhando nas lavouras do Paraguai, ou são pequenos agricultores que acabam migrando para o Paraguai, para lá trabalhar e que muitas vezes eles são deportados só com a roupa do corpo, inclusive, né? Na Europa, nos Estados Unidos, eles utilizam a própria passagem, né? Porque é obrigado, para ir para outro país, você é obrigado a comprar a passagem de ida e volta. Então, eles acabam usando o próprio bilhete do turista, ou enfim, do cidadão, né, que está tentando adentrar no país. E no caso da nossa região, quando é na fronteira, eles levam de terrestres também e enfim, devolve para o país, comunicando às vezes ou não, deveria comunicar cada um dos casos. Mas não temos um volume muito grande de deportação, até porque o Uruguai depende do turismo, a Argentina depende do turismo, e são sobretudo os dois países mais procurados no caso de brasileiros. O Direito Sem Fronteiras dá um tempinho e volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje é a livre circulação de pessoas nos blocos econômicos, também de mercadorias, mas o foco principal é com relação a essa questão da possibilidade de uma pessoa que faz parte de um bloco econômico circular livremente naquele bloco ou mesmo se deslocar para um outro país. Como se dão essas questões? Falamos particularmente da União Europeia e do Mercosul no primeiro bloco. Eu gostaria de perguntar como se dá essa relação de livre circulação, particularmente de pessoas, em outros blocos econômicos. Aliás, a professora até nos esclarecia, o professor Roberto também no intervalo, que o NAFTA é uma exceção a essa possibilidade de livre circulação. Não há livre circulação de pessoas especificamente naquele bloco. Não, durante o primeiro período do presidente Clinton, que se realiza o acordo Canadá, Estados Unidos e México, ficou claro que a livre circulação não entrava no pacote de negociações, mas devo mencionar que esse é um dos poucos blocos regionais onde o fator medioambiental é muito mais importante que em todo o resto dos blocos na área de América do Sul. Há alguma relação de se vetar essa possibilidade por conta da situação, por exemplo, do México e dos Estados Unidos, que tem um problema grave nessa questão de debate sobre imigração? No dia de hoje, tanto o voto latino como os imigrantes são uma força laboral muito importante nos Estados Unidos. Somente você pode contar, você tem 50 milhões na área da Califórnia. Então, isso é importante poder discuti-lo, porque são pessoas que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Se você mais ou menos me quer relacionar na parte econômica, penso que o fator mais importante para os Estados Unidos é o problema com o Canadá, não com o México, economicamente. Porque economicamente é lógico que o presidente, neste momento de México,
teve a grande fortuna, em um momento determinado, convidar ao Sr. Trump, quando era candidato ao México, embora não foi muito bem vista pelo seu partido republicano, mas ele foi muito esperto nesse momento de ter recebido um candidato que ainda nem se sabia que poderia ter o triunfo que teve tão deslumbrante. Nos Estados Unidos, tivemos a eleição de Donald Trump como presidente. E também há toda uma expectativa que existe com as eleições também em países da Europa. Inclusive, aonde o discurso relacionado à questão da imigração, ele tem um forte apelo popular em muitos desses países e com candidatos que se opõem justamente a uma livre circulação da maneira como tem os modos atuais. A pergunta que eu faço é a seguinte, em que eventualmente esse discurso leve as urnas a votar por determinados candidatos que têm esse discurso, isso pode afetar a legislação que já existe, primeiramente na União Europeia e também em outros grupos econômicos. É possível um poder político fazer alguma alteração dentro dos tratados que já estão assinados? Sim. Inclusive, o caso da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, no que diz respeito à União Europeia, embora ela não constituísse a zona do euro, por exemplo, não participasse da zona do euro, mas os debates na França, por exemplo, têm sido entre a direita e a extrema-direita, né? Na Itália também a crise política pode levar a uma situação da eleição de um candidato de direita ou de extrema-direita. Já tinha a direita ou agora extrema-direita. Então, esse discurso se alimenta, sobretudo, de um nacionalismo bastante rudimentar, né, nesses países e, sobretudo, com a crise dos imigrantes na Europa, como a professora Julie mencionou, a Angela Merkel, né, na Alemanha, em que passou a ter uma postura mais de acolhimento dos imigrantes. E também que, no caso quando se diz dos imigrantes ou dos refugiados, ou melhor, dos refugiados mais especificamente, sírio, são 4 milhões de refugiados, mas a Turquia tem 2 milhões. E outros países ao lado da Turquia, eles ficaram com a maior parte. E mesmo assim, países como a Hungria, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, que são países mais pobres da União Europeia, rapidamente levaram cerca, levaram barreiras, exatamente para proibir o trânsito, porque eles não queriam ficar na Hungria, eles queriam passar pela Hungria, por exemplo. E aí também e a Polônia é governada por partido de extrema-direita, a Hungria é governada por partido de extrema-direita, a Romênia. Então, esses países têm nesse discurso da ameaça do estrangeiro ou do outro, né? Ou seja, ao precário, ainda que seja um precário bem-estar social, que uma parte da população esteja experimentando. Agora, a Europa, já há 2 ou 3 décadas, ela tem plena consciência, a União Europeia, Bruxelas, os governos como um todo, que pelo crescimento natural, né, em alguns lugares morre mais gente, em algumas regiões da Europa, vilarejos e tudo mais, do que nascem pessoas. Então, os jovens migraram. Então, assim, a Europa não tem futuro sem os imigrantes. Se melhora a situação econômica do Oriente Médio, se melhora a situação econômica na América Latina e na África, né, sobretudo, se estabiliza e começa a ver, a experimentar períodos mais longos de crescimento e boa distribuição de renda, com redução da desigualdade, as pessoas vão querer migrar menos para esses países, né? Então, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, eles trabalham no radar, né, deles, de que também não podem eles têm políticas para tentar separar quem eles querem que entre, sobretudo com o ensino superior, enfim, ou parcelas de mão de obra que interessa diretamente a eles. Mas fechar as fronteiras em definitivos, isso para a Europa, para os Estados Unidos, está fora de cogitação, embora tenham presidentes com um discurso e um perfil como que foi eleito nos Estados Unidos. A questão do discurso nacionalista, ela, no passado não tão longínquo assim, ela também levou à criação, por exemplo, de reservas de mercado, muitas vezes. Aqui já estamos falando a respeito da circulação de mercadorias e bens. Da mesma forma como já há um discurso em relação a pessoas, existe a possibilidade, no mundo globalizado do século XXI, de se verificar novamente a tentativa de barrar a entrada de produtos e bens nesse processo, ou isso é uma coisa que já fica muito distante a partir dessa realidade que nós temos presente? Bom, na União Europeia isso não pode ser porque estaria aí cumprindo disposições e diretivas da União Europeia referente aos produtos do mercado único. Todos os produtos do mercado único, logicamente, têm que circular dentro dos países da União Europeia. O problema existe agora
com a possível negociação da saída do Reino Unido, no Brexit, de que ele agora vai ter que procurar outros mercados, inclusive parte da Commonwealth, com seus países que tinha de língua inglesa. No caso vamos voltar aqui um pouquinho para a América do Sul e fazendo como exemplo de situações que podem acontecer. O Mercosul, ele não passa por um momento muito significativo, muito forte da sua história. E existe a possibilidade, por exemplo, e talvez até a possibilidade de uma migração dos países do Mercosul como um bloco econômico para outras comunidades, por exemplo, para a ALCA, liderado pelos Estados Unidos. Existe a possibilidade disso acontecer e, a título de ilustração, em acontecendo, há uma adaptação às regras específicas que seriam adotadas, especificamente em relação à livre circulação? O Brasil, ele quer, ao mesmo tempo, manter o mercado, entre aspas, cativo na região. Por quê? Porque as exportações brasileiras, tirando as raras exceções, Embraer e algumas outras, setor agrícola, ela tem baixa competitividade e baixa produtividade. Então, onde é que o Brasil vai vender suas mercadorias? Vai vender aqui para os países da região. E acontece que, como a exportação brasileira de manufaturados ela é geograficamente situada, ou seja, ela é especializada, uma mudança no Mercosul de não concluir a União Aduaneira e retroceder para simplesmente uma área de livre comércio não é possível hoje, porque acabaria com o Mercosul pura e simplesmente. Então, o Brasil ele assumiu desde maio desse ano um discurso de que é preciso buscar os parceiros tradicionais, mas eles estão em crise, a União Europeia está em crise, os Estados Unidos estão em crise, né? Então vai buscar quem? Vai buscar a Ásia, vai competir com a China, vai competir com os países do leste asiático, muito difícil. Então o Brasil, embora a Argentina seja observadora hoje na Aliança do Pacífico, o Uruguai e o Paraguai idem, mas o Brasil, me parece que mesmo com uma agenda mais comercial do que de política externa em si, o Brasil ainda me parece que percebe o Mercosul como um ativo importante. Então, claro, política pode mudar, mas nesse momento me parece que tem uma dubiedade, contradições, mas mesmo o Mercosul, no momento difícil dele, ainda é melhor com o Mercosul do que sem o Mercosul, penso eu. A professora já citou um exemplo com relação ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Pode afetar de outras maneiras também a livre circulação de mercadorias e serviços na União Europeia? Bom, o primeiro que devemos notar é que o Reino Unido e Irlanda não formam parte do Acordo de Schengen, pelo qual não existe livre circulação. O cidadão europeu pode ir ao Reino Unido sem nenhum problema com seu passaporte, mas o problema é para os países terceiros, que devem de pedir visto e, logicamente, vai ficar restrito ao que as medidas alfandegárias do Reino Unido. No tanto, o problema das mercadorias ou das pessoas são os cidadãos britânicos que se encontram dentro dos países membros da União Europeia, nas quais agora eles vão ter que deixar essa passagem para novos estados que estão chegando, romenos, búlgaros, chipriotas, que já passaram pela etapa de transição de 7 anos para poder circular como trabalhadores e, logicamente, eles vão pedir a sua vez aos trabalhadores ingleses, escoceses ou irlandeses. Esse ponto é muito importante, que um dos pontos que a professora Julie menciona, que é exatamente o dos aposentados ingleses. Então, como o custo de vida no país deles é muito alto, então eles se deslocam para a Espanha, se deslocam para Portugal, para ter com a Libra, né, como eles não fazem parte do euro, com a Libra, com as suas poupudas aposentadorias, elas acabam valendo muito mais nesses outros países. Eles vão morar na Espanha, vão morar em Portugal, em outros países da União Europeia, até na Grécia, saíram por causa da crise, em grande parte, mas onde aquele salário rende muito mais, onde o soldo da aposentadoria, ou melhor dizendo, rende muito mais. E no momento em que eles deixam a União Europeia, eles têm que regressar ao seu país. E como vão viver agora? Porque agora vão ter que ter o custo britânico real que está acontecendo. A Libra, ele já praticamente despencou. E o que o professor coloca aqui é efetivo. Tem pessoas que têm vivido por décadas em regiões com muito sol, porque logicamente o que pretende o aposentado europeu do norte é ir à Espanha, Grécia, Corfú, e pelo menos viver
muito melhor do que se pensava que poderiam viver em seus países, em suas regiões de origem, Irlanda, Gales ou o próprio Londres, que é muito, muito caro. Bom, o tema é muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Nós vamos ficando hoje com o nosso Direito Sem Fronteiras por aqui. Obrigado a você que nos assistiu e também aos nossos convidados. Eu agradeço ao professor de Relações Internacionais, doutor em Ciência Política, Roberto Goulart Menezes, e a doutora em Ciência Política e Relações Internacionais, Julie Schmid, catedrática Jean Monnet da União Europeia. Muito obrigado pela presença de ambos aqui nos estúdios. Obrigada. E para assistir a este e outros programas pela internet, acesse tvjustiça.jus.br. Se você quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.